A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo especial hoje com subsídios para a nossa classe de jovens da Escola Bíblica Dominical, trazendo uma entrevista aqui exclusiva com o professor e pastor Valmir Nascimento. Ele que foi o autor, então, dessa lição e livro de apoio do terceiro trimestre, e ele vai comentar aqui um pouquinho pra gente como é que foi o processo de escrita desse material e também trazer algumas dicas aqui, algumas orientações para os nossos professores. Eu estive gravando essa entrevista agora, meados do mês de julho, na 36ª edição da COED em Florianópolis. Para quem não sabe, eu sou aqui de Joinville, que fica a cerca de 180 quilômetros, então da nossa capital, Florianópolis, e eu também faço parte da área de mídia da Faculdade Refidim. Então, nos intervalos ali entre as plenárias, eu estive batendo um papo com alguns dos nossos palestrantes, alguns dos professores da CPAD que estavam por ali. E uma dessas entrevistas, então, foi justamente com o pastor Valmir Nascimento. Eu vou trazer agora aqui para vocês, com exclusividade, alguns trechos dessa entrevista que eu gravei com o pastor. A entrevista na íntegra você confere lá no Spotify da Faculdade Refidim, Spotify Cultura em Ação. Você pode procurar lá este canal e vai estar lá essa entrevista completa. Mas eu extraí aqui algumas perguntas que têm a ver com o universo aqui da nossa classe de jovens, com aquilo que tem mais a ver com o nosso canal aqui, né, o universo da Escola Bíblica Dominical, e nós vamos trazer então essas perguntas e respostas aqui do professor Valmir Nascimento com exclusividade para você. Caso você ainda não seja nosso inscrito, então se inscreve no canal que sempre tem coisa boa chegando por aqui. E se você já é inscrito, já peço, curta, compartilhe, encaminhe para outros professores para que a gente consiga também fazer o canal aqui crescer e atingir cada vez mais professores da classe de jovens. Então vamos à nossa entrevista. Eu comecei deixando aberto a palavra para que o pastor Valmir Nascimento se apresentasse e também já trouxesse uma sugestão, uma indicação de um livro para os nossos professores. Olá, paz do Senhor. Sou o pastor Valmir Nascimento, comentarista de lições bíblicas da CPAD. Eu sou pastor na Assembleia de Deus de Cuiabá, onde temos servido na área educacional. E também autor de diversas obras pela CPAD, como o Cristão Universidade, Entre a Fé e a Política, e agora mais recentemente o livro Na Cova dos Leões, o comentário do livro de Daniel, dentre outros. Além disso, tenho atuado como conferencista no Brasil. Gostaria de indicar a vocês uma obra que foi muito importante na minha caminhada cristã e que me inspirou para diversos aspectos da espiritualidade e da vida com Deus, que é o livro Cristianismo Puro e Simples, escrito pelo autor inglês C.S. Lewis. Esse livro ele contém diversos aspectos que apresentam a fé cristã como uma resposta das angústias do homem e demonstra como a fé cristã ela pode direcionar a vida como um todo. Eu penso que todo cristão deveria ter a oportunidade de ler esse livro, porque apresenta o cristianismo não de maneira complexa e complicada, mas como diz o título do livro, o cristianismo ele é puro e simples. E por ser puro e simples, ele é capaz de transformar o coração do homem em Cristo Jesus. Pastor Valmir, o senhor poderia comentar um pouquinho a respeito da importância, então, do livro de Daniel para a nossa geração de jovens? Sim, o livro de Daniel é um livro muito rico. Em primeiro lugar, porque ele apresenta a trajetória de um adolescente, de um jovem, que sai muito cedo da sua casa, levado cativo ali para a Babilônia. E ao longo da sua jornada, desde a sua infância ali até a sua vida adulta, nós vamos ver um testemunho cristão muito poderoso de integridade, de fidelidade, de companheirismo e, sobretudo, de coragem diante de um ambiente tão hostil à sua fé. Nós vamos perceber que ele vai viver ali na Babilônia, mas ele não deixa que a Babilônia floresça no seu coração. Eu costumo dizer que Daniel viveu com os pés na Babilônia, mas com a mente no céu. Então, em primeiro lugar, eu diria que ler o livro de Daniel é importante para essa inspiração, esse exemplo de vida para os dias atuais. E, na medida que lemos a sua trajetória de vida, nós seremos inspirados para aplicar no contexto atual. Embora séculos nos separem, nós vamos ver que nós passamos por desafios semelhantes, como o quê? Como o relativismo, como o hedonismo, como uma cultura que é direcionada para uma espiritualidade não bíblica, porque era muito comum ali o paganismo, uma sociedade que tenta destruir os nossos valores daquilo que nós acreditamos. Então,
primeiro lugar, eu destaco esse aspecto da vida de Daniel. E além disso, nós entendemos que o livro de Daniel é muito rico e instrutivo para os nossos dias, porque ele tem uma teologia da soberania de Deus, ou seja, Deus é soberano. Esta é a mensagem principal do livro de Daniel. Vale lembrar que ele vive ali no contexto da Babilônia, mas o livro ele foi escrito para destacar o que para a nação de Israel? Que os governos, eles haveriam de manter o governo daquela região por um certo período de tempo. Viria um governo, depois viria outro império, depois outro império. É isso que nós temos nas revelações de Deus. Mas a mensagem principal é: o reino de Deus permanece para sempre e Deus está no controle de todas as coisas. E essa é uma mensagem muito importante para nós. Além, é claro, de todo o aspecto da escatologia, daquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Isso nos leva a estarmos preparados para aquilo que Deus tem para o mundo e especialmente para a sua igreja. Então, o livro de Daniel é um livro rico e, como é a palavra de Deus, um livro muito atual para os nossos dias também. Muito bem. Agora, o senhor poderia contar um pouquinho para a nossa audiência como é que foi essa experiência de fazer esta revista, fazer esse livro de apoio também? O senhor pode comentar a respeito do processo de escrita? A escrita de uma lição bíblica e também de um livro de apoio é sempre um trabalho desafiador, porque você está diante da responsabilidade de escrever em nome da nossa editora, da nossa CPAD, e que vai abranger aí todas as classes do Brasil. Então nós sempre oramos a Deus, buscamos ao Senhor para nos dar direcionamento nesse processo de escrita, de pesquisa e de finalização dessa obra. Então, para mim, foi um trabalho desafiador, por conta da sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo foi desafiador por ser o livro de Daniel. Por quê? Porque o livro de Daniel é um livro que faz parte do nosso imaginário. Quem nunca ouviu uma pregação sobre Daniel? Quem nunca ouviu um ensinamento sobre Daniel? Daniel é um dos principais personagens das Escrituras, envolvendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então isso faz com que o processo de escrita ele se torne ainda mais difícil, notadamente quando o personagem já é conhecido. Então, diante disso, eu fui com muito cuidado, abrindo o coração para que Deus pudesse me inspirar nesse processo de redação, lendo o texto sagrado, deixando Deus falar ao meu coração e ao mesmo tempo buscando referências, porque o livro de Daniel ele tem esse desafio de ser um livro conhecido e um livro comum, mas ele tem o desafio por tocar numa parte do estudo da teologia que é a escatologia. Como nós vamos lidar, por exemplo, com as revelações que Deus deu a Daniel por meio do sonho de Nabucodonosor, as visões que Deus deu dos grandes animais, das 70 semanas de Daniel, faz parte da escatologia. E isso exige de nós desenvolvermos um processo de escrita que seja uma escatologia consistente, que não se preocupa com aquilo que não tem importância, mas traga aquilo que é mais relevante para o cristão entender. Então, o processo foi ler o texto sagrado e para os nossos autores de referência, como Elianai Cabral, Severino Pedro, Antônio Gilberto e tantos outros autores. Para o quê? Para podermos produzir um conteúdo consistente e seguro para oferecer ao final ao nosso público leitor aqui no Brasil e todos os alunos que frequentam a nossa escola bíblica dominical. Muito bem. Se foi um desafio para o senhor, também eu creio que vai ser um desafio para os nossos professores, lecionar esse assunto. Então eu queria que o senhor nos desse aqui alguns conselhos, que o senhor poderia dar para os professores que estão, então, iniciando esse trimestre nesse assunto. Exato. Então eu daria aqui alguns conselhos, porque eu tive o cuidado de produzir, com a graça de Deus, esse comentário, sempre trazendo uma aplicação prática. Ou seja, fazendo conexões com a vida do jovem, fazendo conexões com o tempo presente. Por quê? Porque é importante lembrar que os nossos jovens, eles precisam de algo que demonstre que a fé cristã é relevante. Como isso se aplica na sua vida, na cultura, como isso se aplica na sua faculdade, nos seus estudos, no seu trabalho. Então, a minha recomendação é: procure entender o livro de Daniel, os seus aspectos históricos, o ambiente da cultura em que ele estava envolvido, mas é sempre importante fazer a aplicação desses conceitos, do exemplo de vida de Daniel para o tempo presente. Esse é o meu conceito e esse é o meu conselho sobre tudo. Ou seja, nós vamos aproveitar essas lições para ver como Daniel,
ele teve coragem e a integridade para rejeitar tudo aquilo que ele viveu naquela época. Isso vai trazer ensinamento para o quê? Vai trazer ensinamento para o nosso relacionamento com a universidade. Vai trazer relacionamento para demonstrar que a fé cristã ela se aplica na esfera pública. Vai trazer também reflexões para rejeitar o relativismo, o secularismo e todos esses ismos que estão na sociedade contemporânea. Vai nos trazer conexões e princípios sólidos, por exemplo, para rejeitar as ideologias políticas da sociedade contemporânea. Então, o livro de Daniel, ele é antigo, mas ele continua sendo atual, ele é muito rico. Então cabe a cada professor, e eu deixo essa recomendação, fazer essa conexão. Veja como o jovem da atualidade está vivendo e faça a aplicação das lições da vida de Daniel para o tempo presente. Muito bem. Agora o senhor poderia dar uma dica prática para os nossos professores? Bom, eu sempre recomendo aos nossos professores que estão atuando no magistério, no ministério educacional, que se dediquem ao ensino. A Bíblia fala sobre isso, que aquele que tem a vocação do ministério, né, dedique-se ao ensino. Então, isso envolve o quê? Envolve, sobretudo, estar sempre preparado. O professor ele precisa ler constantemente. A leitura é o hábito fundamental de todo professor, porque é através da leitura que nós abrimos a nossa mente, expandimos o nosso conhecimento e deixamos, portanto, a nossa fala preparada. Então, um professor de escola dominical precisa sempre ler. Ler o quê? Ler, em primeiro lugar, a Bíblia, que é o seu instrumento de trabalho. Professor que não lê a Bíblia está com defeito de fabricação, para utilizar uma expressão antiga entre nós pentecostais, mas, ao mesmo tempo, fazer a leitura de bons livros. E livros, tanto os clássicos, ou seja, aqueles livros antigos que fazem parte da nossa história, da nossa trajetória, e eles são muito importantes, livros que rememoram realmente aquilo que nós acreditamos, livros como, por exemplo, Heróis da Fé, livros como O Peregrino, livros como, por exemplo, Teologia Sistemática também, da nossa CPAD, e ao mesmo tempo, aí sim, ler livros novos, né, livros que estejam na ordem do dia, que tragam reflexões contemporâneas. Então, eu deixo essa recomendação para o professor. Leia constantemente, como diria Paulo escrevendo a Timóteo, persiste em ler, porque a leitura aprimora o nosso conhecimento e habilitam-nos para o exercício do ministério cristão do ensino. Muito obrigado, pastor Valmir. Queremos aqui, em nome de toda a família Refidim, agradecer a sua participação e eu deixo o espaço aberto aqui para suas considerações finais. Eu agradeço o privilégio de poder mais uma vez contribuir com a Faculdade Refidim. Eu tenho dito, por onde passo, a Refidim é uma das principais faculdades teológicas de tradição pentecostal que nós temos no país. Enviar aqui os meus agradecimentos, o meu abraço fraterno ao pastor Sérgio Melfior, um grande amigo que temos, pastor Clayton Pomerene, todos os professores da faculdade, também todos os alunos, por aquilo que Deus tem colocado na vida de vocês, né, ensinando a palavra de Deus. Deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão a Deus pela vossa vida. E então é isso, pessoal. Este foi então um trecho dessa entrevista que nós gravamos ali com o pastor Valmir Nascimento. Você que quer ter acesso aqui à entrevista completa, então você vai lá no Spotify, procura lá Cultura em Ação. Esse é o nome do nosso canal ali no Spotify e ali você vai ter então na íntegra essa entrevista aí que nós gravamos com alguns professores ali na 36ª edição da COED no mês de julho de 2024. Mas para você que está aqui então no nosso canal, mais uma vez eu te agradeço pela sua atenção, pela sua audiência e peço mais uma vez aquela ajuda. No mais, um forte abraço, fiquem todos com a paz do Senhor.